Caneta aí também. Você também, galera. Calma aí, você escolhe quem para fazer e quem para responder. Tá. Eu vou responder aqui, mais biológica. O descarte de lixo, ele acaba sendo um problema, e como você disse, os Estados Unidos é o país que mais descarta 7 vezes mais lixo que os países do mundo. Mas é por uma falta de aproveitamento desse descarte, né? Porque, como, por exemplo, no próprio carro, o Japão reutiliza o recicla o lixo todo, praticamente, no país. Porque eles tiveram a responsabilidade e a consciência de fazer isso e não piorar a situação do planeta com energia. E como os Estados Unidos, sendo o país capitalista que ele é, poderia pegar todo esse lixo, não falando de lixo nuclear, mas de plástico, por exemplo, e capitalizar em cima da reciclagem dos lixos. Criar empresas, incentivar a reciclagem para que mais pessoas possam trabalhar com isso, com a limpagem de rios, oceanos, nas baías do país. E é uma questão mais sobre a responsabilidade do país do que o sistema econômico que ele utiliza. A pergunta que eu te digo é se você considera esse descarte de lixo, essa poluição, culpa do capitalismo em si ou do país? Do modelo econômico do país em si. Tá, vamos lá. Quando a gente pensa em sistema socioeconômico, a gente tem que pensar que o capitalismo ele veio para ter os seus representantes. Os representantes são os Estados Unidos, né? Os estadunidenses eles vão produzir 7 vezes mais lixo, só que o lixo não fica no país deles, entende? Eles chegam nos outros países, principalmente países com questões sociais complicadas, complexas. Eles vão, igual a gente falou, debateu aquele negócio da privatização. Eles vão chegar, retirar tudo que tem que retirar do país e o lixo vai ficar naquele país. Entende? Então, é sim uma culpa do capitalismo, porque ele produz esse sistema produtivo. O sistema produtivo do capitalismo, ele é voltado para isso. É um sistema produtivo em que a competição e a busca pelo lucro, ela é magnânima, ela é absoluta. Então, quando um país chega dentro do outro e faz o que tem que fazer, explora o que tem que explorar, ele vai fazer de tudo para aquele país ficar o mais prejudicado possível, entende? Então, os Estados Unidos eles não produzem lixo dentro do... A quantidade de lixo que os Estados Unidos produz, na verdade, dentro do seu país, ela é ínfima com relação ao que ele produz nos outros países, entende? Então, o lixo que os Estados Unidos produz, a maioria dele é feito nos outros países. Então, ele não prejudica só o seu país. Então, é uma culpa do sistema produtivo que está vigente dentro do nosso querido planeta. Entende? E aí, quando a gente pega, por exemplo, um país como o Japão ele tem um problema socioeconômico que é muito mais um problema da sua população do que propriamente do seu sistema produtivo. Então, sim, o japonês, aí a gente vai falar, mas é da cultura do país. Mas é da... Não, gente, se o Japão tivesse a oportunidade de ir no Congo, pegar todos os diamantes que puder e deixar o Congo todo lascado, ele ia fazer isso, pô. Já foi visto na China, né? Então, quando o Japão era um país, ainda é imperial, né? Mas ele era imperialista, quando ele era imperialista, ele chegou na Coreia do Sul e deixou a Coreia do Sul toda lascada. Entende? Então não é uma culpa do país, não é uma culpa de um país específico. É uma culpa, sim, do país, mas também do sistema socioeconômico e produtivo que está vigente. É só você pegar, por exemplo, os países europeus, o que eles fizeram na África. Entende? Então não é os Estados Unidos. Nas Américas, né? Além da África, das Américas. Entende? Então é uma culpa do sistema produtivo em si. Você tem 2 minutos, tá bom? Ok. Quando eu vejo uma questão como essa, eu sempre vejo muito... eu sempre vejo assim... Eu penso que toda vez que você tem um problema, você tem que pensar numa solução. Tem um problema, tem uma solução. Não é simplesmente você apagar um tipo de atitude para você não ter problema. Então, nesse caso, o Japão, né, que o Carlos citou,
ele tinha um problema dele, que é a falta de espaço, falta de madeira, falta de um monte de coisa, e ele acaba aproveitando tudo. Eu acredito que se nós tivéssemos pesquisa, e aí deixa eu falar de Brasil, porque é a realidade que eu conheço. Se nós tivéssemos pesquisa, por exemplo, no Brasil, sobre aproveitamento de lixo, a gente como brasileiro, a gente produz lixo pra caramba. Eu tive aula com com Genebaldo Freire, que é primo do Paulo Freire, e ele é excelente nessa parte de educação ambiental, e ele trazia dados sobre a produção de lixo do Brasil. É estarrecedora. Então, assim, a gente produz muito lixo, nós somos um país muito consumidor, né? Mas esse lixo, ele pode ser aproveitado. Então, basta que você tenha pesquisa. O Estado não investe em pesquisa. O Estado deveria ver as universidades muito mais como um setor estratégico, de geopolítico estratégico. Hoje, infelizmente, a gente não vê as faculdades assim. O Estado brasileiro não olha para as faculdades com este olhar, com esse carinho, né? E infelizmente nós temos aí, vocês que estão entrando aí na faculdade, precisam quebrar esse paradigma aí de uma faculdade que é simplesmente utilitarista, né? Só uma sugestão, tem um vídeo maravilhoso no YouTube chamado História das Coisas. Alguém já viu esse filme?